Nós já fomos um campo missionário. Agora precisamos ser uma terra de missionários. Deus te chamou e não te chamou para o conforto, para ficar pensando numa cidade, numa função. Deus te chamou para você gastar sua vida numa missão. Obrigado, pastor Evandro. Bom dia, amigos. Bom dia. Vocês estão bem? Sim, animados. Eu agradeço o convite do pastor Evandro, a carinhosa apresentação também. Ele foi tão bom aluno de espanhol que acabou sendo presidente da União Paraguaia depois. Foi assim. E é a alegria da igreja de poder servir em diversos lugares e tentar falar outras línguas também. Amigos, você está com sua Bíblia aí? Em físico, no celular? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. E vamos estudar um pouquinho sobre o verso, um pedacinho do verso 14 do capítulo 5 de Mateus, que é o título da apresentação que eu tenho para vocês nesta manhã. E lá, a palavra do Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Quem é a luz? Pergunta óbvia, mas quem é a luz? Quando você vai para João diz, Jesus falando dele mesmo, diz: eu sou a luz do mundo. Agora quando vamos aqui para Mateus, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quem é a luz? A luz é Ele. E nós só podemos ser luz se estamos nele. Isso que a Bíblia diz. Você é luz. Na medida que Deus ilumina a tua vida, você agora pode iluminar a outros com a luz de Jesus. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Eu gostaria, irmãos, amigos, nesta manhã, que nós possamos refletir um pouquinho na palavra mundo. Quem é o mundo? Quem é o mundo? Será que o mundo é somente o meu mundo? Aqui no NASP, ou em São Paulo, ou no Brasil? Quem é o mundo? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse enquanto nós assistimos agora aos slides que eu tenho para apresentar aqui para vocês. Quem é o mundo? Então, vamos fazer um estudo um pouco histórico. Este é um estudo que eu apresentei no meu relatório lá na Comissão Diretiva Plenária da Divisão Sul-Americana agora, no contexto do Mission Refocus, que é um movimento que estamos tendo para enviar missionários para outras partes do mundo. Então, começamos pelo ano 1888. E aí, o que aconteceu esse ano na Igreja Adventista, amigos queridos? Vocês já estudaram a história da igreja, não? O que aconteceu esse ano? Minneapolis, muito bem. Teve aí aquele tema da justificação pela fé, não? Tá bom, vocês estão passando bem na prova, não? Mas o que aconteceu relacionado com a obra na América do Sul? O que aconteceu nesse congresso, nessa assembleia, relacionado com a obra na América do Sul, 1888? Sabe o que aconteceu? Nada. Tristemente nada. A igreja já estava entrando na África, estava entrando na Centro-América, a obra adventista estava chegando na Austrália e em outros lugares do mundo, não na Europa, obviamente, mas para a América do Sul havia um silêncio. 1888. No ano de 1889, o silêncio começa a acabar de a poucos. 1889, quando nós vamos para esse documento histórico, que é um boletim que era, até agora, não, é publicado quando você vai para uma Assembleia Mundial, todos os dias se publica um boletim
com as notícias do que está acontecendo na Assembleia, né? E nessa Assembleia de 1879, nesse boletim aí, né, do mês de novembro desse ano, nós encontramos as primeiras referências à América do Sul. A igreja do mundo acordando para a sua necessidade de plantar a bandeira do adventismo na América do Sul. E olha o que diz. Aqui, nesse relatório aí da Escola Sabatina, esse tempo se chamava Associação, não, Internacional da Escola Sabatina, lá tem aqui uma mensagem, bem no final do relatório que foi apresentado lá na Assembleia, tem uma mensagem final que fala assim: foi recomendado que as doações, quando está falando de doações aí, está falando das ofertas missionárias, aquela que recolhemos no sábado, na Escola Sabatina. E diz, foi recomendado que as doações, as ofertas, não, missionárias da Escola Sabatina, dos últimos meses do próximo ano, lembrem, estamos em 89, e as ofertas do próximo ano, dos últimos 6 meses, do segundo semestre de 1890, fossem para quê? Você consegue ler lá? E quando eu li essa frase, irmãos, fiquei pensando, né? Abrir a obra. Nós hoje, na América do Sul, usamos essa frase para um bairro que está faltando plantar uma igreja, para uma cidade pequena fora da cidade principal, para um pequeno território onde ainda não temos a presença do adventismo. Agora, nesse ano, irmãos queridos, não estávamos falando de um bairro, não estávamos falando de uma cidade, não estávamos falando de um país, estávamos falando de um continente. A América do Sul era o campo missionário onde a igreja tinha que abrir obra. 1889. É verdade que alguns adventistas chegaram da Europa e já estavam por aí meio espalhados. A Igreja Mundial talvez nem sabia da existência deles, mas a igreja como igreja não tinha um plano intencional até esse momento para abrir obra. Então, as ofertas missionárias do segundo semestre de 1889 serão para abrir obra na América do Sul. Aí eu fui pesquisar quanto que se juntou, não? Nos relatórios posteriores. E o relatório posterior mostra que se juntou aí 4.000 e tantos dólares. Foi tudo que a Igreja Mundial daquele tempo, com seus poucos membros, juntaram para enviar para a América do Sul. Aí quando fazemos os cálculos com os colegas financeiros, não é? Quanto dinheiro seria hoje? Quanto seria em dólares hoje? E aí você tem quase 150 mil dólares, seria o que a igreja juntou nesse ano, no valor de hoje, para enviar à América do Sul. Para quê? Para que era mesmo? Para abrir obra na América do Sul. Pensa nisso, irmão. Um dia, nós já fomos um campo missionário. Essa é uma verdade que nós jamais deveríamos esquecer. Os frutos que nós colhemos hoje de uma igreja forte são o resultado das sementes que um dia outros semearam com sacrifício nesta terra, irmão. Nós já fomos um campo missionário. Agora, 1889, nessa mesma assembleia, aí uma comissão que tinha sido criada no ano anterior, que a tradução talvez mais certa, que mais usamos, é Comissão de Missões Estrangeiras. A igreja começou a ver que sua missão não era somente nos Estados Unidos, onde era mais forte, aí criou uma comissão que cuidaria da missão estrangeira, para enviar missionários a outras terras, para procurar dinheiro para enviar esses missionários. Então tinha uma comissão, e o pastor William White, filho de Ellen White, foi nomeado para ser o presidente dessa comissão. Então ele era conhecido como secretário de missões estrangeiras, ele liderava esta comissão. Então, quando esta comissão apresenta seu relatório, também aí na Assembleia, né, foi mencionado o seguinte, olha o que diz aí, que especial atenção, foi pedidos que eles faziam, pedidos para os delegados na Assembleia, que especial atenção seja dada no preparo de obras, livros. Pastor Pinheiro, isso que começou a nossa igreja, né? Irmão, nós temos uma dívida muito grande com as publicações. As sementes iniciais chegaram na América do Sul em formato de livros, em formato de revistas. E o pedido
da comissão já era: preparem livros para a América do Sul. E olha o que diz depois: que a América do Sul oferece muitos campos promissores para colportores que possam falar 2 ou mais das seguintes línguas. Olha só, não era qualquer que podia ser colportor nesse tempo, não? Acho que vários de nós não entraríamos na lista. Olha, tinha que falar aí pelo menos, dice, francês, espanhol, alemão, italiano e inglês. Por quê? Sabe por quê? Porque a igreja tinha uma estratégia interessante. Eles queriam começar primeiro a evangelizar as colônias alemãs, europeias que havia neste território. Por isso que eles começaram a pensar: como fazemos para enviar colportores? Então que falem primeiro essas línguas, para poder entrar através deles. Então, irmãos, foi assim que as primeiras sementes foram colocadas para que o adventismo e a bandeira do adventismo seja plantada na América do Sul. Que ano era isso? Lembra? 89. 1889. Primeiras sementes. E se o computador funcionar, vamos chegar até 2023. Amém. Tá bom? Será que vai dar certo por aqui? Irmãos, eu gosto de apresentar dados, relatórios conectados com as informações que temos na secretaria, mas este relatório para mim foi o que mais marcou meu ministério, minha vida, porque, volto aí, obrigado, porque nós mergulhamos nos documentos históricos da igreja, não? Se você vai para o site aí de estatística, do Departamento de Estatística do Geral, de arquivos e estatísticas, lá você tem toda essa gama de arquivos, atas antigas que falam da nossa história. Vamos avançar. Eu espero que você me desconte esses 3 minutos, pastor, que eu perdi aqui, tá bom? Então, 1890, o que aconteceu em 1890? Olha, lá então encontramos a primeira chamada à América do Sul, numa das atas dessa comissão de missões estrangeiras que eu já falei que o pastor White ele dirigia. Então lá, essa ata, olha, pastor Evandro, você que já foi secretário, bonitinha essa ata, não? A mão, bem escrita, mas a mão, não? Assim era como nossa igreja começou com seus primeiros recursos, não? E lá tem uma frase que fala assim: considerando que encontramos na América do Sul um campo amplo e promissor para plantar a semente da verdade. Esses éramos nós, irmãos, não esqueçamos. Nós já fomos um campo missionário. Já fomos. Considerando que este campo, olha o que diz aí, nunca foi trabalhado por nossos missionários. Nenhum missionário tinha sido enviado para a América do Sul até esse momento. Nunca. Diz depois: recomendamos que a comissão diretiva da Geral estabeleça planos para entrar nesse campo o mais cedo possível e que o trabalho missionário naquele país seja o mais autossustentável possível. Por quê? Porque a igreja não tinha dinheiro. A igreja queria avançar, mas não tinha dinheiro para enviar missionários. Então a estratégia é: vamos mandar missionários que possam se pagar eles mesmos. Então olha o que diz aqui: para este fim recomendamos que homens e mulheres jovens que tenham bons ofícios profissionais sejam selecionados e incentivados a se preparar para esse campo. Também que homens de negócios, de algum capital, de algum dinheiro, sejam selecionados e incentivados a ir para lá e estabelecer-se nos negócios e ter um conhecimento das pessoas e um núcleo ou um centro a partir do qual o trabalho missionário possa ser feito. Que tal? Agora nós falamos de centros de influência, como que achamos que a última coisa que inventamos, quando a igreja nesse tempo já falava dessas estratégias, de como chegar às pessoas através dos homens de negócios, de outros caminhos, para apresentar o Evangelho. Passar aqui um pouquinho. Eita. 1890, continuamos, não? Essa mesma comissão, a Comissão de Missões Estrangeiras, publicava uma revista que se chamava The Home Missionary. Nessa revista se colocavam as histórias dos missionários da África, da Índia, da Europa. Também se colocavam as necessidades de missionários para outras partes do mundo.
e artigos eram escritos promovendo o movimento missionário na igreja. E lá nessa revista, William White, escrevendo e desafiando a igreja, ele conta a seguinte história. Vocês lembram que o ano anterior, 1879, na Assembleia, se decidiu que as ofertas do segundo semestre de 1890 seriam para o campo missionário da América do Sul? Lembram, não é? Então, o pastor White comenta uma situação relacionada com esse tema. E ele diz assim: na Assembleia Mundial, que lá do ano anterior, as necessidades da América do Sul foram apresentadas e a Associação da Escola Sabatina se ofereceu para dedicar as ofertas missionárias do segundo semestre de 1890 aos trabalhos de abertura de uma missão na América do Sul. Isso já sabemos. Olha o que ele disse depois. Alguns de nossos irmãos expressaram o temor de que esse fundo ficasse ocioso por algum tempo antes de podermos encontrar homens adequados para envolver no trabalho. Em outras palavras, a igreja estava dizendo: nós vamos conseguir juntar o dinheiro, mas vocês não vão conseguir encontrar aqui as pessoas. Olha o que pensavam assim, irmãos, alguns pelo menos. Mas o pastor William White, ele fala assim, e disse aí: recebemos notícias de vários nobres jovens. Quem seriam esses nobres jovens? Também sabemos os nomes agora, Deus sabe. Em diferentes partes dos Estados Unidos. E que eles estavam prontos para quê, meus irmãos? Para quê? Para consagrar suas vidas para o trabalho de levar a mensagem à América do Sul. E diz depois: alguns deles já estudam a língua espanhola sem professor. Esse tempo não existia Duolingo, não? Tem muitas opções. Olha só. Nobres jovens decididos a entregar sua vida ao campo missionário na América do Sul. Olha o que diz depois o pastor White. Isto nos levou a acreditar. Que coisa, meus irmãos? Chegou a hora. É o canto que os jovens agora cantam, né? Chegou a hora. Chegou a hora, é hoje. Eles começaram a entender, irmãos, não podemos aguardar mais. Chegou a hora de começarmos nosso trabalho na América do Sul. Chegou a hora. Eles sentiram que o dinheiro e as pessoas, Deus estava levantando uma geração missionária para enviar a América do Sul. Chegou a hora. No ano de 1891, o pastor White escreve, no seu relatório na Assembleia Mundial, ele usou essa frase que me chamou muito a atenção. Ele disse assim, falando da América do Sul: são cerca de 35 milhões. Vocês sabem quantos somos agora na América do Sul, mais ou menos, o território, a população? Só no Brasil temos mais de 240 por aí. 210. Na América do Sul, nós agora somos 10 vezes mais do que isso, 350 milhões. Nesse tempo éramos um 10%. E o pastor White está falando de nós, deste campo missionário. Sabe o que diz? São cerca de 35 milhões e estão no mau caminho. Eles precisam da nossa ajuda e precisam dela quando? Agora! É urgência, irmãos. É agora que temos que ir. Cadê esses missionários que têm que se levantar para ir à América do Sul? Onde eles estão? E depois ele tem outra citação que diz assim: se há um lugar no mundo que precisa da mensagem do terceiro anjo mais do que o resto e precisa dessa mensagem agora, creio que é a América do Sul. Irmãos, um dia nós já fomos o campo missionário, já fomos. Então, nesse mesmo ano, o primeiro voto significativo da igreja referente à América do Sul é esse que aparece aí, escrito à mão, dessa mesma comissão de missões estrangeiras, no mês de maio, 29 de maio de 1891. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. O que aconteceu? Aí. Votado. Que encorajemos a E.W. Snyder. Você sabe quem é ele? Não sabe? Ele é o primeiro obreiro oficialmente enviado pela Igreja Mundial para a América do Sul. Ele era um colportor, em verdade um líder de colportagem. E disse aí:
a se preparar para ir à América do Sul como quê? Como líder de uma equipe de colportagem. E que o diretor-geral de colportagem mantenha a correspondência com outros candidatos à nomeação. Aí então o colportor Snyder, o líder de colportagem, começa a juntar sua equipe para vir à América do Sul. O plano era trazer 2 equipes. E finalmente ele juntou uma poderosa equipe, e a equipe era só de 3 pessoas. A equipe era poderosa. Irmãos, esses 3 homens são os primeiros missionários em pisar território sul-americano, os primeiros. Eles são os que colocaram as primeiras sementes que nós agora estamos colhendo frutos abundantes. Foram os primeiros. Snyder, o líder, Stauffer e Nolen. Esses 3 irmãos foram os que começaram a dar estudos bíblicos, a pregar. Foram quando chegou o primeiro pastor ordenado, muito do que ele colheu foi a semente que esses amigos colocaram. Esse Stauffer, especialmente, irmãos, Stauffer, eles chegaram os 3, em verdade, em Uruguai. Aí eles viram que seus livros em inglês não davam para vender a alguém que fala espanhol, não? Era óbvio, não? Aí eles foram para Buenos Aires, que tinha uma pequena colônia de fala inglesa, e daí eles se espalharam para Chile, Argentina, Uruguai. E esse Albert Stauffer veio para o Brasil. Quando se fez o primeiro batismo no Brasil, aqui perto, esse colportor estava lá presente, irmãos. Quando o pastor, o primeiro pastor enviado, batizava, esse colportor fiel ao Senhor estava aqui. Ele deu estudos bíblicos em muitos lugares. As sementes que nós agora colhemos, os frutos que nós agora colhemos, são as sementes que ele semearam. Aí então, 1892, um ano depois, o tempo vai passando, não se preocupe, não vamos tirando por ano, porque senão vamos ficar aqui o dia todo, não? Só um pouquinho mais. 1892, o tempo vai passando. Olha o que acontece aqui, 1892. O que acontecia antes de ler essa passagem aí? Os colportores começaram a dar estudos bíblicos. Irmãos que tinham chegado da Europa começaram a dar estudos bíblicos. O irmão Riffel, George Riffel, que veio dos Estados, primeiro da Europa, depois foi aos Estados Unidos, foi batizado, se fez adventista lá, veio para a América do Sul também dando estudo bíblico. E quando você dá estudos bíblicos, qual é finalmente a decisão das pessoas? Batismo. O que elas querem fazer? Se batizar. Não é assim? Tem que ser assim, não? Só que quando chegava a hora do batismo, aí então o irmão Riffel, os nossos queridos colportores falavam: nós não estamos autorizados a batizar. Ah, mas como? Nós não queremos batizar? Não tem que vir um pastor ordenado para fazer isso. Não temos. E sabem o que eles fizeram? Começaram a escrever cartas para a Ação Geral, a Igreja Mundial. Mandem a quem? O pastor. Queremos ser batizados. Olha, esse texto aí na ata dessa Comissão de Missões Estrangeiras diz assim: uma carta de um tal Shork foi lida na comissão, falando de uma outra carta recebida do irmão Stauffer. Quem quer esse Stauffer? Se lembra? O colportor mandou uma carta para a Ação Geral. Olha, uma carta, disse, fazendo um apelo por ajuda em favor dos alemães guardadores do sábado. Esses alemães moravam lá perto da nossa Universidade Adventista na Argentina, lá perto da UAP, que nós chamamos. Lá, aquela colônia de alemães começaram a guardar o sábado, e o colportor lá manda uma carta com um apelo desses irmãos. E olha o que diz a carta aí, e os alemães guardadores do sábado, e da obra entre os alemães. E diz: o grupo de guardadores do sábado promete. O que promete? Olha aí. Pagar as despesas de ida e volta e sustentá-lo enquanto estiver lá. De quem? De quem? De um pastor ordenado que fosse para batizar os irmãos queridos. Pensou nisso? Nós um dia já fomos um campo missionário. Então, 1894, pulamos um pouquinho. Está faltando um pastor. A igreja começa a procurar um pastor que fale alemão. Difícil encontrar pastor alemão, meio bravo, não? Pastor que fale alemão.
irmão, 1894. A ata da mesma comissão. Olha esse voto histórico para a igreja. Que o irmão Frank Westphal, quem que foi ele? Irmão Frank Westphal, vá para a Argentina, América do Sul e faça desse lugar, que coisa? Seu campo de trabalho. Irmãos, o primeiro pastor enviado para a América do Sul, o pastor Frank Westphal. Esse voto, eu agora que sou secretário, não aprovaria esse voto. Acho que o pastor Evandro tampouco. Porque você vai estar faltando informação aí. Que informação você pergunta quando você recebe o chamado um dia que vai receber? Ou se você não pergunta, pelo menos na sua mente você pergunta. Lugar, que mais? Que mais? Onde vou morar? Dinheiro. Será? Quantos pontos que vou ganhar? Nem falamos, mas pensamos. Não tem nada disso nesse tempo, irmãos. Era na aventura missionária, porque a igreja não tinha todos os recursos para cuidar dos seus missionários. Foi assim, com sacrifício e entrega, que esta igreja foi estabelecida na América do Sul. Então, nesse mesmo ano de 1894, pastor Frank Westphal, essa foto é uma foto antiga, ele chegou jovem. Quando ele partiu dos Estados Unidos, ele tinha com sua esposa Mary, eles tinham 2 filhinhos, um recém-nascido no colo, a menina, e um menino de uns 2, 3 anos. Assim eles partiram, deixaram sua terra lá, seu conforto, e vieram uma aventura missionária. Quando eles chegaram na América do Sul, o pastor Westphal, no seu livro, ele diz assim: aportamos na cidade de La Plata, na Argentina, num dia 60. Depois de quantos dias de viagem? Consegue ler lá? Quanto tempo de viagem, meu irmão? Depois de um mês de viagem contínua, havia nuvens altas e baixas, e o vento brincava com a direção da chuva. Um mês viajando. Nesse tempo, irmão, não havia avião, as viagens eram de barco. Só que a América do Sul era uma região tão isolada que não existiam barcos fazendo serviços dos Estados Unidos para aqui. Então eles tinham que ir primeiro para a Europa, e a família missionária, eles foram para a Inglaterra. Da Inglaterra trocaram de barco, pegaram um outro que chegaram, passaram por Pernambuco, por Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e foram para a Argentina. Um mês viajando, um mês. Ai, nós quando vamos para o canto lá para ser pastor, que é muito difícil. Um mês viajando. Irmãos, eram outros tempos. Esse pastor organizou na Argentina a primeira igreja, lá em Crespo Campo, perto da nossa universidade. Depois de uns 6 meses, ele fez as malas e veio ao Brasil para uma viagem de uns 5 meses de duração. Já pensou? 5 meses! Nós viajamos uma semana, uma saudade terrível para voltar para casa, tendo WhatsApp todos os dias, não é? Setembro era 5 meses sem comunicação nenhuma. Cartas eram enviadas. Como que a carta vai chegar se o missionário itinerante está indo por todo lado diferente? Enquanto a carta chega lá, ele já está lá. Entende? 5 meses. Depois eu volto para contar um pouco dessa viagem. Mas foi assim, irmãos, que nasceu a igreja na América do Sul. E nós, como uma geração missionária atual, temos que honrar a vida desses missionários. Temos que saber que o que estamos colhendo agora com abundância, um dia foi semeado na escassez. O que estamos colhendo agora, que talvez seja no conforto, um dia foi semeado no sacrifício, irmão querido. Nós um dia já fomos um campo missionário. Então, alguns dados da nossa igreja. América do Sul. O que representa a América do Sul respeito ao mundo todo? Aqui eu tenho alguns dados só para você ver. Aqui estamos falando da porcentagem de membros. No ano de 1915, a América do Sul, um ano antes de ser organizada a divisão sul-americana, a divisão foi organizada em 1916. No ano de 1915, nós representávamos quase um pouquinho mais de 3% do total de membros da Igreja Mundial. Isso éramos nós, como América do Sul. A sementinha ia crescendo. Agora, como estamos? Nós representamos quase 12%.
a cada 10 membros adventistas do mundo, um pouquinho mais de um é sul-americano. Isso que nós somos agora. Quando nós olhamos um pouquinho as igrejas, no ano de 1915, nós representávamos nossas igrejas 2% do total de igrejas adventistas do mundo. Quantos somos agora? 15%. A cada 100 igrejas adventistas no mundo, 15 estão na América do Sul, irmão querido. Louvado seja Deus por isso. A semente que foi colocada com sacrifício está crescendo e está sendo uma árvore forte agora. Quando nós olhamos um pouquinho os dízimos, nós no ano 2015 já éramos, 1915, perdão, 2% do total de dízimo da Igreja Mundial. Agora nós somos 17%, já fomos quase 25%, mas quando o real perdeu valor frente ao dólar, tivemos uma queda, senão nós talvez seríamos quase a divisão mais forte do mundo em envio de dízimos para a Igreja Mundial. Mas mesmo assim, somos a segunda do mundo, 17% dos dízimos. Quando falamos das ofertas, nós éramos menos de 1% em 1915. Atualmente nós somos 15%. A cada 100 dólares de ofertas missionárias do mundo, 15 dólares saem da América do Sul, desde que uma vez foi um campo missionário. Louvado seja Deus por isso. Quando nós falamos, por exemplo, dos alunos, nós éramos 2,5% total de alunos da América do Sul respeito ao mundo todo. Agora a nossa rede educacional cresceu e temos escolas fortes, universidades fortes, e nós agora representamos 16% do total de alunos do mundo. Quando nós vamos para fazer uma média total entre essas áreas, nós podemos dizer, irmãos, que nós como América do Sul representamos uma força de 15% da Igreja Mundial. Isso que nós somos. Nós somos agora um campo forte pela graça de Deus e pelo trabalho de muitos missionários que entregaram sua vida nesta terra. Quando nós olhamos, por exemplo, habitantes por adventista, esse é um indicador importante. Na América do Sul, a cada 137 habitantes, nós temos um adventista. Esse é um bom indicador. Pode ser melhor e será melhor pela graça de Deus. Só que estamos entre as divisões com melhor indicador. Neste caso, quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Ou seja, as divisões que estão lá, as africanas, não? Essas têm um indicador muito melhor, porque eles estão realmente ousadamente pregando em algumas regiões do mundo o Evangelho. Quilômetros quadrados por igreja. Nós, a cada 1000 quilômetros quadrados, na América do Sul, nós temos uma igreja. A cada 1000 quilômetros quadrados. É uma bênção. Uma bênção, são luzes de esperança, onde as pessoas se congregam para encontrar a Cristo Jesus e estudar a palavra do Senhor. Olha este dado que é interessante, irmãos queridos, para você entender como é a nossa igreja mundial. Quando você junta as 6 divisões mais fortes do mundo, em quanto à quantidade de membros, as 6 que estão aí, incluindo a divisão sul-americana, quando você junta essas 6 divisões respondem pelo quase 80% dos membros da igreja no mundo. Tá bom? 80%. Porém, a população mundial que mora no território dessas divisões corresponde somente ao 21%. Agora, quando você junta as outras divisões e campos anexos, aquelas que não são tão fortes em quantidade de membros, você vê que elas representam somente quase 23% do total de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas divisões que diríamos que são um pouquinho mais fracas, mas quando você pega a quantidade de população que fica nessa região, olha aí, 79% da população mundial está nessa região. O que te diz esse número, irmão querido? Sabe o que diz esse número? Eles têm um campo missionário e nós temos os missionários. Entende? Isso que diz esse número. O que mais? Olha aqui,
Nós já somos a segunda divisão do mundo em envio de obreiros interdivisão, aqueles obreiros pagos que vão para outra divisão. Norte-América, no ano 2023, tem 93 famílias servindo fora, e nós temos, pela graça do Senhor, 70 famílias nossas, obreiros nossos servindo em outras regiões do mundo, das quais 33 são famílias brasileiras. E quem sabe aqui no meio tenhamos mais algumas, não? Que pela graça do Senhor um dia sairá para pregar o Evangelho nessas regiões mais desafiadoras. Amém. Quando olhamos os voluntários nossos, como está crescendo o movimento voluntariado na América do Sul, as colunas amarelas falam do envio dos voluntários para fora da divisão, e a coluna preta, as colunas pretas falam do envio de voluntários dentro da divisão, e você vê que como fomos crescendo, e nós temos muitos jovens querendo ir a outras partes do mundo. O desafio maior que agora estamos tendo é o inglês, assim que estuda inglês, meu amigo. Você quer ser um missionário em alguma região diferente do mundo? Estuda inglês. O que mais? Olha aqui esse dado: habitantes por adventista em cada país do mundo. Esse é um dado interessante. E esse dado então é parecido àquele anterior por divisões. A cada quantos habitantes temos um adventista. Quanto melhor o número, quanto menor o número, melhor. Sim? Olha a tabela que vou mostrar aqui de esse indicador habitantes por adventista da lista de países do mundo. Então temos esta realidade. Não consigo ver, pelo menos onde que está a América do Sul. Aí está a América do Sul. Nós temos no Peru 83 habitantes para um adventista, na Bolívia 96 habitantes para um adventista, no Brasil 124 habitantes por um adventista, no Chile 186 me parece habitantes por um adventista, no Equador 327 habitantes por um adventista, na Argentina 375 habitantes por um adventista, no Uruguai 469 e no Paraguai 473. Essa é a nossa realidade. Nós estamos da meia tabela, estamos para cima. Há países muito mais avançados. Você pega, por exemplo, lá Pitcairn, você terá escutado da história do envio de uma lancha missionária para essa ilha. Lá nós temos o número 2. O que significa 2? A cada 2 habitantes, um adventista. Já pensou? Você caminha pela rua e encontra adventista por todo lado. Agora você pega o final da lista e vai lá para Iraque. 500.000 habitantes, mais ou menos, ou seja, a cada 500.000 habitantes, um adventista. Quantos habitantes tem Campinas acá? 1,5 milhão. Ou seja, em Campinas você encontra quantos adventistas dessa realidade? 3. Pensou? Outra realidade: Iraque, Marrocos, Afeganistão, tem 8 milhões. Em Brasília, onde eu moro, somos acho que 3 milhões por aí. Você tem que juntar a população de 3 Brasílias e caminha e cumprimenta todo mundo. Depois de cumprimentar esses 8 milhões, aí você encontra um adventista. A pessoa, essa é a nossa realidade, irmão. Agora, que tal se pintamos o mapa do mundo com base neste critério? Eu criei aqui uma escala, é só figurativo. Quanto mais amarelo, mais intenso amarelo, mais presença do adventismo nesse país, e quanto mais escuro, menos presença do adventismo. Como fica pintado o mundo para saber onde agora é o campo missionário? Olha aí como vai ficar o mapa do mundo quando você pinta com essas cores. Aí está, olha aí. Por isso que você escutou da janela 1040, escutou? Janela 1040, essa parte do norte da África, que abarca todo esse bloco aí bem ao escuro que nós temos, é a área, irmãos queridos, onde quase não temos presença adventista, e nós queremos levantar uma geração missionária para pregar o Evangelho no Brasil, na América do Sul, mas também nessas regiões desafiadoras do mundo. Agora você entende essa frase melhor? Quando Jesus disse, irmãos, vós sois a luz do mundo, essa palavra mundo no grego não está falando somente do teu mundo, está falando do mundo como um todo. E nós, irmãos queridos, esta geração de pastores, nós, vocês que estão saindo,
deveríamos entender que o nosso campo não é somente o Brasil, nosso campo não é somente a América do Sul, nosso campo é o mundo. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, quando nós olhamos aqui nos dados finais, habitantes por membro em 1894, quando foi enviado o primeiro missionário na América do Sul, se lembra? Na Igreja Mundial, era a cada 36.000 habitantes, um membro adventista. Na América do Sul, coloquei DCA, não existia DCA, mas o território nosso, a cada 500.000 habitantes, nós encontrávamos um adventista na América do Sul, os primeiros batizados na América do Sul. Sabe qual era a pergunta que nós tínhamos nesse tempo? A pergunta que nesse tempo nós tínhamos, irmãos queridos, era: quem virá? Quem virá? E sabe, muitos vieram no nome do Senhor. Alguns vieram para 2 anos, ficaram a vida toda. Alguns vieram para 5 anos e morreram nestas terras missionárias. Muitos vieram quando nós nos perguntamos: quem virá? A outra pergunta que nós tínhamos nesse tempo era: como poderiam nos ajudar? E muita ajuda chegou para esse território sul-americano. Olha o dado agora, 2022, 359 habitantes por membro é o dado da Igreja Mundial. Muito bom, não é? E o dado da divisão sul-americana, mais atualizado, que mostrei anterior, é um pouquinho mais antigo, não? 136 habitantes por membro. Mudou ou não mudou a realidade? Mudou ou não mudou? Sim. Mudou. Não. Se mudou a realidade, também mudou a pergunta. A pergunta já não é mais quem virá. A pergunta agora é: quem virá? E a outra pergunta que nós temos agora é: como poderíamos ajudar? Essa é a pergunta. Um dia nós já fomos um campo missionário. Agora nós temos que ser uma terra de missionários. Amém. Temos que ser. Olha aqui, para ir terminando, encontrei esta ata, irmãos. Quando se organizou a divisão sul-americana em 1916, depois do voto da Igreja Mundial, os líderes da América do Sul se reuniram lá em Argentina para organizar a divisão sul-americana, nomear departamentais e tudo isso. Só que depois de fazer esse trabalho administrativo, um tema ministerial foi trazido à tona. E era o tema de que missionários estavam vindo dos Estados Unidos e depois de testar as dificuldades da América do Sul e ver que o terreno não era fácil, o que eles queriam fazer? Muitos deles queriam voltar. Aí eles trataram esse tema, os líderes da Igreja Mundial, a maioria deles missionários mesmos nessa terra. E olha o que ficou registrado nas atas dessa comissão diretiva da divisão sul-americana, nascente comissão diretiva da divisão sul-americana, e disse assim: votado, os líderes missionários mesmos, votado que nós, obreiros da América do Sul, renunciássemos à ideia de voltar à pátria após poucos anos de serviço e que manifestemos nossa vontade de permanecer em nosso posto de serviço até quando? Até que a obra seja terminada. Amém. Ah, mas eu queria ir por 5 anos. Não é suficiente, irmão. Para terminar a obra, precisamos da tua vida inteira. Olha, aqui algumas falas desses próprios missionários. Joseph Westphal, que era irmão do Frank Westphal, o primeiro pastor que veio na América do Sul. Olha o que ele falou aí nessa comissão, ficou registrado na ata e disse: meu coração está na obra na América do Sul. Eu tenho realmente temido que a Ação Geral possa pensar em mudar meu campo missionário, mas eu não quero essa mudança, eu quero ficar aqui. Olha o que disse outro aí, Frederick Spies, que servia no Brasil em verdade nesse tempo. Eu sinto que aquela comissão da Ação Geral que envia missionários, pode ajudar sendo cuidadosa com quem eles nos enviam, e que não enviem aqueles que estão esperando voltar para casa depois de quantos anos? Poucos anos. Ou seja, quem vem aqui é para ficar mesmo. Robert Havenich, doutor médico, servia no hospital adventista pequeno lá na Argentina, nosso hospital. Olha o que diz aí:
Eu não vim à América do Sul com planos de voltar para casa, meus amigos. Não! Eu não estou saudoso e desejo permanecer neste campo. Pensou. George Casseville, um missionário, disse: quando deixei a América, o irmão Britt me disse: bem, George, você deve se agarrar à América do Sul como um cão se agarra a uma raiz. E eu estou determinado a fazer isso. Depois tem uma fala de Mary Westphal. Vocês se lembram quem era Mary Westphal? Quem era ela? A esposa do pastor Frank Westphal. Eles ficaram vários anos na Argentina, no Brasil, pregando. Ficaram doentes. Aí eles tiveram que voltar para os Estados Unidos para cuidar de sua saúde uns anos. E quando eles melhoraram e recuperaram sua saúde, eles disseram o quê? O que seria a melhor decisão se você já recuperou sua saúde? Agora ficou aqui nos Estados Unidos, não está bom? Eles disseram: não, estamos bem outra vez, queremos voltar. E quando eles voltaram, eles foram para o Chile, a liderar a igreja no Chile. Então Mary Westphal fala da perspectiva agora de uma missionária no Chile. E ela diz assim: eu desejo de ser como Ruth. Teu povo será o meu povo. Eu amo o Chile e os chilenos e desejo permanecer com eles. Depois Fernando Stahl, que era missionário no meu país, nas alturas andinas do Peru e da Bolívia, lugares totalmente difíceis de pregar. Olha o que ele disse: quando 8 anos se passaram depois de chegar a este campo, senti vontade de ir para casa. 8 anos! Não é tempo de voltar então? 8 anos? Claro, 8 anos! Ele sentiu vontade de voltar para os Estados Unidos. E olha o que ele disse depois, não? Depois de chegar, vontade para voltar para casa. Mas as necessidades desta obra e a necessidade de permanecer aqui me apelaram. Ou seja, falaram no meu coração que eu tenho que ficar. E depois ele diz: eu desejo abandonar de vez a ideia de ir para casa, não? Pelo bem da obra e também pela influência que isso terá. Irmãos, esses missionários vieram para gastar uma vida toda na América do Sul. Muitos deles estão sepultados por aí nos nossos cemitérios da América do Sul, ou alguns voltaram já para aposentar nas terras americanas. Aí então, voltamos à história do Westphal. Você lembra do Westphal? Primeiro pastor enviado para a América do Sul. Você lembra? E olha aqui o que aconteceu. O pastor Westphal veio para o Brasil sozinho a pregar. Fez o primeiro batismo. Como se chama o lugar? O primeiro batismo no Brasil? Piracicaba. Primeiro batismo. O compositor Albert Stauffer estava com ele como guia, levando para conhecer os poucos irmãos espalhados no Brasil. Aí ele foi até o sul, já sozinho com outra pessoa, me parece. Lá organizou a primeira igreja no Brasil, lá em Gaspar Alto. E as semanas iam passando, os meses iam passando. Mas sabe uma coisa, irmão querido? Sabe uma coisa? Enquanto este obreiro americano fazia o batismo do primeiro brasileiro aqui, enquanto este missionário americano fazia e organizava a primeira igreja no Brasil, a sua esposa corajosa tinha que sepultar sozinha a sua filhinha que tinha morrido por causa do vírus. Sozinha. Irmãos, quando o pastor Westphal, depois de 5 meses no Brasil, vê que já não tem mais dinheiro, vê que é tempo de voltar para casa. 5 meses. Aí ele volta. E quando ele chega em casa, ele encontra uma realidade que nem imaginava. Não sabia, não existia WhatsApp, celular, nada disso. Olha o que ele conta quando ele chega em casa. Diz assim: quando cheguei em casa, minha esposa e meu filho de 4 anos me receberam na porta. Mas minha filhinha, Ellen,
não apareceu. Quase não havia necessidade de perguntar o que havia acontecido. O rosto da mãe, marcado pela dor, já me falava. Ele havia morrido 2 semanas antes e tinha sido enterrada no canto para estrangeiros no grande cemitério da Chacarita. Minha esposa havia escrito várias cartas nas quais me contava sobre a doença e a morte da nossa filhinha, mas nenhuma chegou às minhas mãos. Olha o que ele diz depois. Um missionário e sua esposa, que pertencia a outra denominação, acompanharam minha esposa ao cemitério, e em sua tristeza e solidão ele apreciou sua bondade. Mas como ele almejava ter alguém próximo e querido que compartilhara a sua dor. No entanto, ninguém estava por perto. Eles nem sabiam da perda. Porém, Jesus era seu único consolo. Depois, ele termina dizendo o seguinte: nossos corações sangravam quando ela me contava os detalhes de como nossa garotinha estava perdendo a batalha contra a morte. Mas não tínhamos vontade de reclamar, que talvez seria o que nós faríamos. Cá de Deus, onde que está Deus? Enquanto eu estou organizando a primeira igreja no Brasil, fazendo os primeiros batismos no Brasil, minha filha tem que morrer nesse país solitário. Cá de Deus. Ele diz: não tivemos vontade de reclamar. Em vez disso, essa experiência sombria nos fez entender mais claramente o maravilhoso amor de Deus. Compreendemos melhor do que nunca o grande sacrifício que nosso Pai Celestial fez ao dar seu único filho para morrer cruelmente numa terra estranha, longe de sua casa e de todos os que entendiam e simpatizavam, e levou-nos a consagrar novamente a nossa vida a Deus e ao seu serviço, para seguir trabalhando fielmente até que amanheça o dia em que o Senhor virá e devolverá a nossa garotinha aos braços da sua mãe. Irmãos, foi assim como o Evangelho e o Adventismo chegou à América do Sul. Nós já fomos um campo missionário. Agora precisamos ser uma terra de missionários. Deus te chamou e não te chamou para o conforto, para ficar pensando numa cidade, numa função. Deus te chamou para você gastar sua vida numa missão. Uma missão mundial, meu irmão. Se prepare para acabar a obra e para irmos para casa. Amém. Se prepare para iluminar o mundo nas terras mais isoladas e mais escuras. Se prepare para gastar não 1 ano, 2 anos, que já é importante. Se prepare para gastar sua vida no campo missionário, meu irmão, irmã. Eu queria terminar te fazendo um apelo no nome de Jesus. Logo você vai terminar, vai se formar, vai ser um pastor, se Deus assim o quiser. Ou uma capelã, temos aqui algumas damas também servindo, nos preparando para servir. Gaste sua vida servindo a Deus de coração. Sabe, este ano eu estou cumprindo 20 anos desde que me formei na universidade. A metade da vela já foi queimada, sabe? O tempo passa rápido. Quando você vê seus filhos cresceram, a metade da vida ministerial foi embora. A pergunta que fica é: você entregou melhor? Você gastou? Queimou mesmo em sacrifício e entrega o que Deus colocou nas tuas mãos? Irmãos, lutem para fazer um ministério consagrado, entregue, apaixonado, sacrificado. Se você quer fazer isso, fique em pé. Fique em pé e faça um compromisso com Deus, não com a gente. Fique em pé. Se você quer ser um missionário,
uma missionária em terras estranhas. Irmãos, nós como líderes da América do Sul, sinceramente sentimos que temos uma dívida que é impagável. Quando nós olhamos a quantidade de missionários que gastaram sua vida aqui, nunca podemos pagar isso. A dívida de Jesus vindo do céu para morrer no nosso lugar é impagável, mas alguma coisa nós podemos fazer para terminar a tarefa de pregar o Evangelho logo. Especialmente o Brasil é uma terra bendecida por Deus. A nossa igreja no Brasil, irmãos queridos, no meio dos desafios que ela tem, é uma terra abençoada. A nossa igreja é forte. A igreja mundial espera muito da igreja no Brasil, sabe? O que Deus nos deu aqui não é para que fique só com a gente. O que Deus nos deu é para compartilhar com o mundo todo. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai nosso, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tua mensagem. Abençoe estes moços, estas moças, com a energia, com a inteligência que eles têm, que se preparem para serem missionários para o mundo, Senhor. Que eles sejam espalhados e enviados e que façam um ministério corajoso, apaixonado, sacrificado. Que eles levem a bandeira do adventismo até o último canto do mundo. E que logo terminemos a tarefa e o nosso Senhor Jesus possa vir para levar-nos a casa. Amém. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nos use. Prepare esta geração para terminar a obra, Senhor. Te peço isto, no nome de Jesus. Amém.